Você tem o costume de julgar as pessoas? Então, neste vídeo eu gostaria de mostrar o que Cristo fala sobre julgamento. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus diz que nós não devemos julgar a ninguém, porque na medida em que nós julgarmos alguém, nós seremos julgados. Só que já é tendência, né? É um mal que nos acompanha, e de fato um pecado, o fato de julgarmos as pessoas. Julgamos as pessoas pelo que nós vemos, julgamos as pessoas pela forma que elas se vestem, julgamos as pessoas pela forma que elas nos olham, julgamos as pessoas que estão perto, julgamos as pessoas que estão longe. E isso se torna então uma prática, e uma má prática, porque o julgamento ele é pecado. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que nós não devemos julgar as pessoas. Mas eu gostaria de mostrar dois motivos pelos quais nós não devemos julgar as pessoas. Primeiro, que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1, é ordem do Senhor que nós não julguemos as outras pessoas. O segundo motivo é que nós não conhecemos o interior da pessoa. Nós só podemos ver o que está exteriormente mostrado para nós. E por esse fato nós não podemos julgar as pessoas, porque nós não sabemos as intenções dos corações da pessoa. Isso me remete ao Velho Testamento, quando Samuel ele foi atrás de um novo rei para substituir Saul. E quando Jessé apresentou todos os seus filhos ali, Samuel já estava analisando eles pelo exterior. Falou, puxa, esse com certeza será o rei. Não, se Deus não aprovou isso, então esse próximo, ele tem porte, ele tem fisionomia de rei, e assim por diante. E no final, né, de todos os filhos de Jessé que estavam ali presentes, Deus disse, falou, não é nenhum desses, é outro que não está aqui, mas você está julgando esse, né? Você está vendo neles rei, porque você está vendo o exterior, mas eu, o Senhor Deus, eu vejo o interior, eu vejo o coração, então não é nenhum desses. E mandou buscar a Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Então, como nós não conhecemos o interior das pessoas, nós não podemos julgar as pessoas, nós não sabemos o que elas estão pensando, nós não sabemos quais são as suas intenções. E podemos ver que muitas vezes, quando nós julgamos as pessoas, nós nos damos mal, porque de fato nós falamos coisas que realmente não eram, e aí acaba se complicando a situação por causa do julgamento. Então, nós não podemos, né? Nós não devemos julgar a ninguém. Mas eu disse agora há pouco que nós conhecemos o exterior da pessoa, mas há alguém que conhece o interior das pessoas, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele então tem todo o direito, toda a possibilidade de julgar as pessoas. Mas é interessante que ele, com todo esse poder, ele nos ensina ali no Novo Testamento que ele não julgava as pessoas, mas sim ajudava as pessoas. Em João capítulo 8, versículo 15, ele diz, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E é interessante que, se nós voltarmos a alguns versículos, né, do versículo 1 ao versículo 11, foi o momento em que ele encontrou a adúltera, aquela mulher adúltera, e aqueles homens que estavam julgando ela, estavam tentando condená-la por causa do seu adultério. E ali Jesus, ele nos dá uma grande lição, porque ele, com todo o poder, poderia julgá-la, ele poderia condená-la. Mas o que ele fez? Ele simplesmente ajudou ela, ele perdoou ela e disse, vai e não peques mais. É certo que Jesus um dia irá julgar todas as nações, e há dois julgamentos, né, futuros que vão mostrar isso. O primeiro julgamento dos salvos, que é o tribunal de Cristo, que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Segundo, o grande trono branco, que é o julgamento dos perdidos, que vai acontecer no final do milênio. Então vai haver um momento de julgamento, mas agora, e nos dias do Novo Testamento, Jesus ele não estava julgando, mas ele estava ajudando as pessoas naquilo que elas precisavam. Aí me leva a pensar assim, puxa,
Como seria melhor se nós agíssemos como Jesus? Ao invés de julgar as pessoas, ao invés de acusá-las por causa do que nós pensamos sobre ela, por que não ajudá-la? Por que não, tentar ser um incentivo, tentar fazer boas coisas para essas pessoas, ao invés de fazer um pré-julgamento? Mas eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo o seguinte: primeiro, nós não devemos julgar ninguém. Segundo, aquele que pode julgar, ele não julga, mas ele ajuda as pessoas que precisam, que é o Senhor Jesus. Terceiro, qual seria o julgamento correto, então? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, nos ensina que nós devemos fazer, começa ali no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, o homem julga a si mesmo. E no versículo 31 fala: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, qual seria então o julgamento correto? Nós devemos nos julgar e ver aonde estamos falhando, tanto para com Deus, tanto para com as pessoas, e procurar melhorar, procurar pedir perdão pelos nossos pecados e mudar de vida e vivermos vida segundo ao que o Senhor Jesus Cristo quer, de forma que nem outras pessoas poderão nos julgar pela vida exemplar que nós estaremos levando. Mais ou menos aquilo que aconteceu com o profeta Daniel. Em Daniel capítulo 6, versículo 4, nós podemos ver que homens procuravam julgá-lo, procuravam acusá-lo segundo algum negócio a respeito do reino. Mas a Bíblia diz que Daniel não tinha culpa. Não achou-se culpa em Daniel. O que me leva a crer é que ele era um homem que diariamente fazia um autoexame da sua vida e procurava viver a vida conforme a vontade de Deus. E isto seria o meu desejo e com certeza o desejo de Deus para cada um de nós. Todo dia, a quem que eu vou julgar? Julgue a si mesmo e ver aonde está falhando, e ver aonde precisa melhorar, e viva uma vida excelente na presença do Senhor. E devemos viver também olhando a misericórdia de Deus, porque se Deus fosse nos julgar pelo que nós fazemos, nem aqui nós estaríamos. Não seríamos dignos de estar aqui, porque somos pecadores. Mas graças a Deus, servimos um Deus misericordioso, que não nos julga, mas nos ajuda e nos dá o exemplo de fazermos o mesmo com as demais pessoas. Você tem feito o julgamento correto? Você tem julgado a si mesmo? Ou tem julgado as outras pessoas? Então o que fazer? Um autoexame diariamente e viver uma vida exemplar perante Jesus Cristo.